Olá, alunos, tudo bom? Bem-vindos de volta. Hoje nós faremos a correção do EMAI, a sequência 22 do volume 2, ok? Vocês acompanhem comigo a correção através do livro de vocês. Vamos lá? Na página 57, nós vamos dar início à nossa correção, na atividade 22.1. Vamos lá? Joana faz almofadas com pedaços de retalhos, um trabalho conhecido como patchwork. Ela planeja diferentes modelos buscando harmonizar os formatos, as cores. Veja alguns esboços que Joana fez. Então, esboços, gente, seriam exemplos que a Joana fez, alguns rascunhos que ela fez antes de fazer o patchwork dela, ok? Então, vamos lá. Na figura 1, quais figuras ela compôs usando dois triângulos? Então, a gente vai olhar aqui na figura. Olhando na figura, aonde ela compôs dois triângulos. Então, a gente pode contar, certo? Então, aqui a gente tem um triângulo sozinho, aqui nós temos 1, 2, 3, aqui 1, 2, e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a figura que ela fez usando dois triângulos seria essa. Ok, mas qual o nome dessa figura? Então, vocês vão anotar aqui, ó, na figura 1, quais figuras ela compôs usando dois triângulos. Então, usando dois triângulos, ela compôs um losango. Qual figura ela compôs usando agora três triângulos? Então, aqui a gente já tem o formato aqui da figura com três triângulos. Aqui nós temos 1, 2 e 3. Então, usando três triângulos, ela compôs um trapézio. E a figura composta por seis triângulos. Então, nós já contamos, sabemos que essa figura aqui, ela tem seis triângulos. E qual seria o nome dessa figura com seis triângulos? Seria um hexágono. Aí, na questão 2, diz assim, na figura 2, no interior de cada losango, há partes pintadas em roxo. Que figuras as compõem? Então, vamos lá, nas partes pintadas de roxo. Que figuras compõem? Então, aqui nós vamos analisar só a parte pintada de roxo, ok? Então, vamos analisar aqui a primeira. Na primeira, a parte pintada de roxo, nós temos a figura parecida com essa aqui que a gente viu anteriormente, que seria um losango. Agora, essa figura aqui embaixo é uma figura parecida com a que a gente viu aqui, também no exemplo número 1. Então, no exemplo número 1, seria um trapézio. Agora, aqui ao lado, se a gente for contar os lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, uma figura de 6 lados seria um hexágono, que é também a mesma figura. E agora, aqui sozinha, isolado, nós temos um triângulo, ok? Então, vocês vão responder aí com tranquilidade. A resposta vai ficar um pouco parecida, mas é exatamente isso, ok? Então, aqui nós podemos ver um losango, que é essa primeira, um hexágono, que seria essa figura aqui de 6 lados, o trapézio, que é a figura formada por 3 triângulos, e o triângulo, que é essa figura de roxo aqui sozinha com 3 lados, certo? Vamos então agora para a próxima página. Atividade 22.2. Na atividade 22.2 diz assim, Joana usou uma malha triangular para criar um esboço do seu próximo trabalho. Veja. Então, aqui tem um esboço do próximo trabalho dela. Faça uma descrição do trabalho feito por Joana. Então, aqui vocês teriam que descrever
algumas formas, algumas técnicas que ela utilizou para poder formar esse esboço na malha triangular. Ok? Então, eu coloquei aqui como exemplo. Nós podemos perceber que a partir da junção de triângulos, podemos identificar outras formas, como os paralelogramos, como o losango e o trapézio. Então, aqui, deixa eu pegar uma cor que a gente consiga analisar. O preto. Então, aqui, o preto, se eu pegar, por exemplo, a parte que ela pintou em azul, se eu fizer o contorno, o que ele me dá? De algum ângulo, ele me dá um losango. Se eu pegar, por exemplo, a união de 3 triângulos, eu teria um trapézio, ok? E então, aqui, o que a gente pode perceber? Que a gente pode formar várias figuras. Então, eu posso dizer que aqui nesta figura, uma figura de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, que seria um hexágono, é composto pelas 3 cores. Então, em cada hexágono, ela colocou 3 cores de triângulos. Ok? Então, vocês, através aí da identificação das figuras, vocês conseguem ter uma ideia, né, de como ela pensou para fazer esse patchwork na malha triangular. Aqui a gente percebe também uma regularidade, certo? Então, as cores, elas não estão aleatórias. Então, ela vem em sequência, que o amarelo, a gente pode verificar aqui, ó, vários losango em amarelo. Então, é isso que vocês vão percebendo e vão anotando, tá bom? É uma resposta mais pessoal, então, conforme vocês vão percebendo essa criação do esboço dela, vocês vão anotando, ok? Vamos voltar então, vamos para o próximo. Bom, use a malha triangular abaixo para confeccionar um modelo de patchwork. Agora é sua vez. Você que vai confeccionar um patchwork, como é que você vai, quais técnicas, quais regularidades você vai utilizar para construir esse patchwork na malha triangular? Então, aqui também eu coloquei uma sugestão, certo? Então, você irá descrever como você pensou para montar seu patchwork. Então, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui. Então, na minha malha, eu vou colocar aqui todos esses triângulos no canto. Eles vão ser vermelhos. Ok? Posso fazer isso? Posso. Posso também fazer o hexágono, fazer o contorno de hexágonos amarelos aqui no meio. Então, isso eu posso fazer? Posso, com certeza. Então, a partir de um esboço, eu posso criar uma regularidade, uma sequência. E vou dando formato ao meu patchwork. Então, aqui, se eu fizer isso, dar uma sequência, então eu vou construindo na malha triangular o patchwork, usando formas, certo? Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão dar forma, vão dar vida ao patchwork de vocês através da malha triangular e vão descrever como vocês pensaram para poder criar, para fazer esse esboço, ok? Vamos então para o próximo. Na página 59, tem a atividade que diz assim: escolha um dos vértices de cada um dos polígonos abaixo e use uma régua para unir esse vértice a outros vértices que sejam consecutivos ou vizinhos a ele. Que não sejam consecutivos ou vizinhos a ele. Então, não pode ser vizinho e nem consecutivo. Isso a gente já aprendeu quando nós falamos
das diagonais, na aula anterior. Então, aqui diz para a gente escolher um vértice, apenas um. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 vértices. Eu só posso escolher um. E a partir desse vértice, eu tenho que fazer os riscos. Ok? Vamos lá. Então, vou escolher um vértice. Escolhi um vértice e fiz o risco. Então, esse vértice que eu escolhi, que foi este daqui, eu fiz o risco. Eu não posso fazer um risco aqui ao lado, por quê? Porque vai ser um vértice vizinho. Não posso fazer daquele lado, porque vai ser vizinho também. Então, o único vértice que eu posso encontrar seria esse passando pelo meio da figura. No próximo. Então, aqui no B também, eu peguei de um vértice e fui até o outro. Não posso pegar o das laterais, porque lembra, eu não posso pegar os vértices que fazem parte do contorno da minha figura. Agora, no próximo. No próximo, eu peguei aqui esse vértice e, através desse vértice, consegui unir a um vértice, depois fiz a união de outro vértice. Então, aqui eu tenho 3 triângulos, certo? Agora, no D, eu só consegui pegar de um vértice para o outro, só consegui dividir ao meio. Na figura E, eu peguei este vértice, o vértice de baixo, e fiz as uniões. Ok? E na figura F, também. Peguei este vértice e fiz as uniões. Conseguiram compreender que eu só pude usar um vértice e através desse que eu escolhi, eu fui fazendo o traçado e a união com os outros vértices, ok? Agora vem a pergunta. Cada uma das figuras ficou dividida em triângulos, certo? Certo, então aqui a gente pode constatar isso. Em todas as figuras, fazendo essa divisão, nós temos triângulos. Alguma delas ficou dividida em 3 triângulos? Qual? Então, aqui, se a gente for analisar, nós temos a figura C, que ficou dividida em 1, 2, 3 triângulos. Então, a gente pode dizer que sim, que a figura C, após ser dividida, mostra o formato de 3 triângulos, certo? Coloquei aqui para vocês o formato dela. Então, essa é a resposta. Agora, nós vamos para a próxima página. Página 60. Vamos fazer a leitura da questão. Faça o mesmo para cada uma das figuras do quadro abaixo. Preencha o que se pede e descubra se há alguma curiosidade. Então, vamos lá. Então, aqui diz assim, o polígono, o nome do polígono e o número de lados. E aqui o número de triângulos obtidos. Então, vamos lá. Número de lados, a gente pode fazer a análise riscando os lados. 1, 2, 3 lados. Está aqui. Número de triângulos. Eu não posso unir nenhum vértice, porque se eu unir o vértice aqui, vai dar um próprio triângulo. Então, número de triângulos, um só. No quadrado, o quadrado tem 1, 2, 3, 4 lados. Qual o número de triângulos obtidos? Eu tenho que pegar um vértice e cortá-lo ao meio, ok? Continuando. Agora aqui o pentágono, número de lados. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 lados. Agora, nós vamos ver o número de triângulos. Então, eu vou pegar um vértice e vou fazer o risco. Fiz o risco. Quantos triângulos eu tenho? 3 triângulos, ok? Agora, no próximo, eu tenho um hexágono. 1,
2, 3, 4, 5, 6 lados tem o hexágono. Quantos triângulos tem esse hexágono? Então, eu preciso aqui, então, fazer a união, certo? Então, eu preciso fazer os riscos para saber quantos triângulos eu vou ter. Então, através de um vértice, eu faço a união. Então, eu escolhi esse, fiz a união. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, eu tenho 4 triângulos, certo? Aí vem mais uma pergunta aqui embaixo, a 3. Se você fizer o mesmo em um decágono, polígono de 10 lados, quantos triângulos serão obtidos? Então, aqui eu coloquei a figura de um decágono. Então, a gente pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma figura de 10 lados. E aqui fala, quantos triângulos eu posso obter nessa figura? Então, aqui, nós teríamos que fazer a união. Fazer a união de todos estes lados para a gente poder obter a figura. Como aqui eu estou fazendo manualmente, vai ficar um pouquinho torto. Eu coloquei uma figura já dividida para vocês, certo? Então, aqui na figura já dividida, nós temos, então, vamos contar a quantidade de triângulos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triângulos. Ok? Então, vocês podem anotar aí, façam o desenho da figura, tá ok? E podem marcar quantos triângulos nós podemos obter. Vamos para a próxima página. Página 61. Com as peças do Tangram do anexo 2, produza cada uma das figuras acima. A. Considerando a medida do contorno, o perímetro de cada figura, você diria que são todas iguais ou são diferentes? Justifique. Então, aqui a gente vai medir o perímetro. O perímetro é o contorno. Deixa eu mudar a cor. O perímetro é esse contorno à volta da figura, ok? Então, analisando o contorno, a forma da figura, vocês diriam que são todos iguais ou que são diferentes? Vocês utilizaram as mesmas peças do Tangram para formar essas figuras. Mas e aí, analisando aqui o perímetro, vocês acham que tem uma figura que é maior, uma que é menor? O contorno. Vocês podem fazer aí, se vocês quiserem também, a medida. Através de um barbante, fazer o contorno, pegar uma outra figura, fazer o contorno para ver se dá a mesma medida. Ok? Então, aqui a resposta seria: o perímetro de cada figura é diferente, pois ele mede o contorno da figura. E dependendo da posição das partes do Tangram, o contorno altera a sua medida. Então, a gente sabe que, dependendo do posicionamento das figuras, a gente pode ter alteração do perímetro, ok? Agora, B. Considerando a medida da superfície, a área dessas figuras, você diria que são todas iguais ou são diferentes? Então, agora, a gente não está falando do contorno. Agora, nós estamos falando da parte de dentro. A parte de dentro da figura. Essa parte aqui que eu estou pintando de preto, tá? A área seria toda essa parte de dentro, certo? Vocês diriam que a área, elas são iguais ou são diferentes? E aí, será que a gente vai levar a gente vai responder com o mesmo raciocínio do perímetro ou não? Aqui as figuras, elas estão diferentes, porém elas estão utilizando as mesmas partes do Tangram. Será que a área mudou ou não? Pois é. Então, a resposta seria: elas são iguais, pois a medida da área de cada figura não muda, mesmo que sejam posicionadas
de formas diferentes. Por quê? Porque eu utilizei as mesmas peças. Então, aqui eu não alterei. Eu não coloquei um triângulo maior, nem menor. Então, como eu utilizei as mesmas peças, eu posso dizer que são iguais, certo? Vamos então para o próximo e última página. Bom, você diria que em cada uma delas a parte verde é maior, menor ou igual à parte amarela? Justifique a sua resposta. Então, eu coloquei aqui que as figuras, elas são iguais. Se repararmos a divisão das cores, percebemos que foram divididas em partes iguais. Então, só olhando, a gente já consegue perceber, certo? A gente consegue perceber, por exemplo, essa parte amarela, ela é igual a essa parte verde. E essas duas da mesma forma. Então, só olhando, a gente consegue perceber. De qual outra forma a gente vai perceber e ter essa certeza? Então, a gente vai pegar esta figura aqui para analisar. Analisando a figura número 7, fazendo uma divisão da figura em 4 partes, o que a gente pode analisar? Que essas partes elas foram divididas igualmente. Se elas foram divididas igualmente, então eu posso dizer que as partes elas são iguais, certo? Aqui uma outra figura que a gente pode analisar é a figura número 8. Se a gente passar um traço no meio, a gente percebe que cada parte foi dividida ao meio. Percebendo então que cada parte é igual à outra, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês. Façam a correção no livro, porque ela é importante, ok? Se precisarem, voltem o vídeo mais uma vez, ou pause o vídeo em cada página, para que vocês possam fazer essa correção com mais tranquilidade, ok? Até a próxima. Tchau, tchau e fiquem com Deus.